Bom, então dando continuidade à nossa aula de frutas e hortaliças minimamente processadas, a gente vai falar um pouco sobre conservação. Conservação ela é uma etapa, não é uma etapa comum dentro dos minimamente processados, mas é uma alternativa para a gente conseguir aumentar um pouco a validade e conseguir reduzir algumas alterações, sejam alterações físicas, químicas ou microbiológicas que acontecem com um vegetal. Então, a vida útil de minimamente processados ela é menor do que o vegetal inteiro devido ao rompimento celular, como a gente já tinha comentado. Este rompimento celular ele promove a liberação de uma série de enzimas, a produção também de um exudado que é rico em nutrientes, propício para o desenvolvimento microbiano. E o processo de sanitização e a cadeia do frio, que são essenciais para disponibilizar produtos seguros. Como a gente tinha comentado, a sanitização é a principal etapa do processamento em si, para redução de carga microbiana, e a cadeia do frio também é uma forma de conseguir conservar esses produtos e estender um pouco a sua validade. Mas existem também outros processos ou outras técnicas que contribuem para a conservação, como, por exemplo, a utilização de antioxidantes. Dentre esses antioxidantes pode ser citado o ácido cítrico, o ácido ascórbico ou o ácido isoascórbico. Eles acabam inibindo o escurecimento enzimático, reduzem perda de sabor e aroma, retardam a perda de textura, preservam algumas qualidades nutricionais, mas como tinha comentado, não é muito comum. Quando utilizado, normalmente ele pode ser utilizado em um banho posterior à sanitização, então depois da última sanitização ele pode ter uma aspersão de uma solução com algum desses agentes antioxidantes. A utilização de agentes acidulantes, óbvio que alguns antioxidantes como ácido cítrico, ácido ascórbico, eles também têm essa capacidade de acidificar. Ácido cítrico, málico, lático, tartárico. O principal objetivo da utilização desses acidulantes é a redução do pH e da atividade microbiana. Agentes quelantes, EDTA e polifosfatos ácidos, diminuem reações oxidativas. Isso vai ser mais comum a utilização em produtos que têm um teor de lipídios maior e que estão mais propensos a processos de rancificação, principalmente. Alguns conservantes, como benzoatos, citratos, sorbatos, que inibem ou retardam a atividade microbiana, mas, de novo, isso não é muito comum ser utilizados em minimamente processados, mas não estão descartadas as suas utilizações. Agentes de firmeza, como sais de cálcio, como por exemplo em abóbora, ele tem essa capacidade de deixar a superfície mais sólida, mais dura. O branqueamento também é um método de conservação, onde o principal objetivo é a inativação de enzimas e retirada de dos tecidos. Pode ser realizado por meio de jatos de vapor ou imersão em água quente de 2 a 10 minutos, numa temperatura de 70 a 90 graus Celsius. O branqueamento principal, a ação é a inativação de enzimas como as polifenol-oxidases e hiperoxidases, que são as principais enzimas envolvidas e que se tem como objetivo eliminar no processo de branqueamento. E necessário um resfriamento após branqueamento. Mas, de novo, o branqueamento também não é comum se utilizar em minimamente processados, principalmente pelo fato de se tratar de um tratamento térmico, ele altera algumas características sensoriais relacionadas à cor, à textura, e isso já descaracteriza o produto minimamente processado. Revestimento ou películas comestíveis, isso teve até um boom dentre estudos utilizando esses revestimentos à base de polissacarídeos, proteínas e lipídios, como por exemplo, quitosana, alginato de sódio, pectina, carboximetilcelulose, colágeno, cera de canaúba. A gente tem uma série de compostos que podem ser utilizados como revestimentos ou então películas, são compostos comestíveis e basicamente eles funcionam como uma barreira da passagem de gases. E aí, consequentemente, eu consigo atuar na taxa de respiração e transpiração. E no momento que eu consigo atuar nessas duas taxas, eu consigo atuar também na validade desses produtos. A aplicação pode ser por imersão, aspersão, existem diferentes técnicas. Se buscar na literatura, tem uma série de estudos de diferentes composições
dessas películas. Isso ainda está sendo também desenvolvido e estudado justamente para conseguir aumentar a validade desses produtos minimamente processados. Existem alguns outros tratamentos, como irradiação, aplicação de luz UV. Luz UV é um tratamento totalmente superficial, a irradiação já é um tratamento mais invasivo, mas ele consegue manter uma série de basicamente todas as características sensoriais e nutricionais do produto, do alimento, ele consegue manter pelo uso de irradiação e tem uma ação direta sobre carga microbiana e alguns outros compostos. A atmosfera modificada é uma técnica de conservação bem definida já e de bastante uso no processamento mínimo, em alimentos, em produtos, em frutas e hortaliças minimamente processados. A gente vai ver um pouco melhor mais à frente. A centrifugação. A centrifugação ela pode ser realizada antes da conservação, dependendo do método de conservação utilizado. Então, se, por exemplo, eu for utilizar um método de conservação baseado na aspersão ou na imersão em uma solução ácida ou numa solução contendo um antioxidante, a centrifugação ela vai ser feita depois. E o principal objetivo da centrifugação é justamente remover excesso de água, principalmente de hortaliças. Então, é uma etapa mais utilizada em hortaliças para remover esse excesso de água. Esse excesso de água ele é um meio propício para o desenvolvimento microbiano, por isso dessa necessidade dessa operação. No caso de frutas, normalmente a drenagem, utilizando peneiras, ela já é suficiente para conseguir remover esse excesso de água. Um cuidado que a gente tem que ter na etapa de centrifugação é com a higienização da centrífuga, porque após a etapa de centrifugação, como a gente viu lá no fluxograma lá atrás, não existe mais nenhuma etapa de sanitização. Então a gente tem que garantir que essa centrífuga não seja uma fonte de contaminação para esse alimento sendo produzido. Aqui a gente tem alguns exemplos, desde do exemplo mais caseiro para conseguir realizar a centrifugação dos vegetais, como exemplos industriais. Tem um dos vídeos que estão disponíveis, mostra justamente a ação dessa centrífuga e a atuação desta centrífuga aqui. Óbvio que essa daqui a gente tem uma escala de produção muito maior. A embalagem. A embalagem ela é necessária para reduzir o movimento de vapor de água e impedir a disseminação de micro-organismos. Não só vapor de água, como de outros gases também. Tá? Dentre os tipos de embalagens mais utilizados, a gente tem os filmes plásticos, recipientes plásticos transparentes envolvidos em filmes flexíveis, polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polipropileno, poliestireno, policloreto de polivinila, tem o PET, que é o poliestireno teraftalato. Enfim, a gente tem uma série, principalmente a parte de ciência dos materiais é o que mais estuda essa parte de embalagens e diferentes métodos de produção, como por exemplo a gente tem o polietileno, ele pode ser bioorientado, polipropileno que pode ser bioorientado. A gente tem uma série de processamentos e de características que acabam influenciando nesses materiais, principalmente no que diz respeito à passagem de gases. A gente vai ver uma tabela no slide seguinte que demonstra um pouco diferentes características dessas embalagens em relação à sua permeabilidade a gases e vapor de água. Aqui a gente tem alguns exemplos de embalagens utilizadas em minimamente processados. Todo minimamente processado ele vai estar contido numa embalagem, ele não é comercializado de uma forma exposta como os vegetais in natura. E aí a gente tem diferentes materiais, que pode ir desde o polietileno, PET, polipropileno e assim por diante, como a gente viu. Dentro de embalagem que a gente entra com esse conceito de atmosfera modificada, como eu tinha comentado, que a atmosfera modificada é uma das técnicas de conservação mais estruturadas dentro de minimamente processados. E basicamente a atmosfera modificada ela ocorre justamente a aplicação da atmosfera modificada no momento da embalagem. A atmosfera modificada, como o próprio nome já diz, ela está relacionada com modificar as características dos gases presentes, as características da atmosfera presente no interior daquela embalagem. Então, normalmente, o que a gente consegue manipular é a concentração de oxigênio, a concentração
de gás carbônico e a concentração de nitrogênio. Normalmente se recomenda uma concentração de oxigênio entre 2% e 8% e uma concentração de dióxido de carbono, né, de gás carbônico, entre 5% a 15%. E basicamente o oxigênio, ele atua, né, a redução da concentração de oxigênio, ele vai reduzir a taxa respiratória, né, e também, consequentemente, a produção de etileno. Ao mesmo tempo, manipular a concentração de gás carbônico, ou seja, aumentar a concentração de gás carbônico, isso vai ter uma inibição na síntese de etileno e também no crescimento microbiano. Só que, óbvio, a gente tem que cuidar para não extrapolar essas condições, a gente vai ver um pouco melhor mais adiante, para a gente não resultar numa condição que seja propícia para o desenvolvimento de reações anaeróbicas. Então, e o conhecimento de dados sobre permeabilidade aos gases é importante para a escolha da embalagem mais apropriada, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, a embalagem ela não está ali simplesmente para isolar aquele produto do meio externo, principalmente quando a gente fala em atmosfera modificada. E aqui é aquela tabela que eu tinha comentado como exemplo. A gente tem diferentes estudos, né? Diferentes embalagens, polietileno, papelão e polietileno, o PET e o polietileno, o PET metalizado e polietileno, e por fim, polietileno, alumínio e PET, alumínio e polietileno. Tá? Eu só não tenho aqui, obviamente, a espessura de cada uma dessas embalagens, porque obviamente isso vai influenciar. Como a gente já viu lá em fenômenos em transmassa, a espessura ela é um fator que influencia também na transferência de massa. Então, consequentemente, esta permeabilidade aos gases e o quanto que uma embalagem ela vai conseguir oferecer uma resistência ou não à permeabilidade de determinados gases, isso é fundamental. E o conhecimento de o conhecimento dessas características desses materiais, ela acaba sendo muito importante justamente para o desenvolvimento de novas embalagens, onde tu consiga associar maior ou menor permeabilidade aos gases de mais interesse, que é CO2, O2, N2, o ar em si e vapor de água, né? Então, o que a gente consegue observar, né, que a gente tem uma ordem decrescente de permeabilidade, seja aos gases, seja a vapor de água, em função desses materiais. Então, quando a gente vai comparar, por exemplo, só uma embalagem de polietileno e uma embalagem de polietileno com papelão, a gente já consegue reduzir aqui um valor significativo em relação à permeabilidade, como, por exemplo, principalmente permeabilidade ao oxigênio. Porque o que a gente tem que ter em mente, né? A atmosfera modificada, eu injetei uma atmosfera com uma determinada concentração de gases. Essa concentração de gases ela não vai se manter constante ao longo do tempo de armazenamento, a não ser que eu tenha um sistema de controle desta composição. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Acho que eu falo um pouco mais na frente, quando eu vou falar de atmosfera controlada também. Então, os cuidados que a gente tem que ter em relação à atmosfera modificada é: concentrações de gases para a atmosfera modificada devem evitar condições anaeróbicas, que foi o que eu tinha comentado, né? Ou seja, a gente não pode reduzir ao máximo a concentração de oxigênio e nem aumentar ao máximo a concentração de gás carbônico, senão eu estou propiciando aí o desenvolvimento de reações anaeróbicas, ou seja, processo fermentativo. E aí eu tenho justamente um efeito contrário, ou seja, uma diminuição da validade daquele meu produto. Atenção maior para produtos com pH elevado e intensa taxa respiratória quando armazenados em polímeros com restrição à passagem de oxigênio. Isso por conta do desenvolvimento de Clostridium botulinum. Né? A gente sabe que Clostridium botulinum ele tem um crescimento com pH acima de 4,5. Então, todo alimento que é considerado não ácido, ou seja, com pH acima de 4,5, a gente tem que ter um cuidado extremamente maior por conta da possibilidade de desenvolvimento de Clostridium. E quando eu vou associar isso a uma atmosfera modificada e em um alimento, um vegetal, com uma taxa respiratória alta, o que taxa respiratória alta quer dizer? Que ele vai ter um maior consumo de oxigênio,
consequentemente também uma maior liberação de gás carbônico, isso vai alterar a minha atmosfera. Então, eu posso chegar numa situação na qual aquele meu vegetal, porque minimamente processados, como a gente viu lá no primeiro vídeo, ele é um produto que ele mantém as suas características, as características do vegetal, ou seja, a sua taxa de respiração, ele vai consumir esse oxigênio vai ter uma queda na concentração interna da embalagem, consequentemente eu posso propiciar aí o desenvolvimento de Clostridium botulino por conta de uma baixa quantidade de oxigênio, principalmente para vegetais que têm um pH mais alto, como a maior parte das hortaliças. O vácuo é recomendado apenas para vegetais com baixa taxa de respiratória, justamente por conta desse consumo do oxigênio existente e aí, consequentemente, o desenvolvimento de um ambiente propício ao desenvolvimento de Clostridium. E textura mais firme, né? Porque eu tenho ali uma pressão exercida pela embalagem, pelo meio externo, no momento que eu tenho aplicação de vácuo, e, consequentemente, isso pode ter alteração da forma, da textura do meu vegetal armazenado sob vácuo. Para vegetais folhosos, né, por exemplo, né, a gente nunca vai encontrar vegetais folhosos armazenados em vácuo, mas no caso de folhosos é indicado embalagens e atmosfera modificada, embalagens tipo travesseiro. Isso é muito comum, provavelmente todo mundo já observou no mercado, aquelas embalagens de folhas minimamente processadas, alface ou qualquer outra folha, que normalmente é embalada numa embalagem tipo travesseiro. Por fim, a rotulagem, a identificação do produto com dados tipo data de produção, validade, instrução de preparo e armazenamento, qualidade nutricional, procedência e não precedência, tá? Procedência em si. Enfim, né? A rotulagem e a identificação como um todo daquele produto. Armazenamento, transporte e comercialização são 3 etapas que basicamente elas se definem de uma única forma. Respeitar a cadeia do frio, né? É a parte mais fundamental para todas essas etapas para a gente conseguir garantir uma melhor qualidade do produto final e maior tempo, maior vida de prateleira, maior validade do produto, maior validade comercial do produto. Falando um pouco sobre essas alterações devido ao processamento, algumas a gente já falou, né? Os efeitos da injúria. A produção de minimamente processada, a gente tem um efeito significativo da injúria porque a gente tem o descascamento, o corte, e não tem um processamento posterior, né? Então, a gente tem uma maior produção de etileno, que acaba contribuindo para a ativação de enzimas que antecipam a senescência, com perda de rigidez, aumento da taxa respiratória, diretamente relacionado com síntese de etileno, como a gente viu anteriormente, maior produção de síntese de etileno, maior a senescência. Perda de água, aceleração da senescência, propensão às atividades enzimáticas e microbiológicas são todos efeitos ocasionados por essas injúrias, que a gente não tem como fugir. Então, por isso que o minimamente processado, ele tem lá todas as suas vantagens em relação à praticidade, mas ele também vai ter uma menor validade comercial quando comparado com um produto in natura. O escurecimento enzimático é uma alteração muito significativa dentro desses vegetais, justamente pelo fato de não passar por tratamento térmico. Mas a gente tem algumas possibilidades de conseguir realizar um controle desse escurecimento enzimático, ou pelo menos reduzir a velocidade do escurecimento enzimático, por meio de tratamento químico, inibição de enzimas, modificação de pH, competição com o substrato. Só para resumir aqui, né, o escurecimento enzimático, na verdade, a gente tem a formação de compostos de polímeros escuros a partir de compostos fenólicos e ação de polifenol oxidases, né? Então, essas polifenol oxidases, em presença de oxigênio, eu tenho a transformação desses compostos fenólicos em ortoquinonas, e essas ortoquinonas que se transformam nesses polímeros escuros como melanoninas e melanoidinas. O tratamento químico, então, basicamente a gente tem a utilização de inibidores químicos que interagem diretamente com a enzima ou substrato, tal como ácido ascórbico, cítrico, cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Inibição das enzimas pelo uso de calor, adição de sulfitos, ácido cítrico. A gente vai ver bastante a adição de sulfito, né, como inibição de enzimas, principalmente em produtos desidratados. Modificadores de pH, né, eles alteram o pH ótimo para o desenvolvimento da atividade enzimática. Competidores de substrato quimicamente semelhantes, são compostos quimicamente semelhantes ao substrato, competindo com eles pela união com as enzimas, esgotando-as. Como um exemplo desses competidores de substrato seriam
o ácido benzoico, que ele vai competir pela ação da enzima, ele compete junto com esses compostos fenólicos. Mas, de novo, não é comum a gente realizar tratamentos em produtos minimamente processados, né? Óbvio que a gente está como engenheiro de alimentos aí justamente para conseguir encontrar técnicas que consigam melhorar essas características de modo a aumentar a validade e a qualidade desses minimamente processados. Algumas consequências microbiológicas, né? A gente já comentou que os minimamente processados são mais propensos à contaminação microbiológica devido aos tecidos expostos e resquícios de exudados provenientes do rompimento celular. E essas alterações microbiológicas elas diferem entre frutas e hortaliças principalmente por conta das características de cada um deles. Então, frutas são mais ácidas e têm um maior teor de sólidos solúveis, consequentemente elas estão mais propensas à ação de fungos e leveduras. Diferente de hortaliças que têm um pH mais próximo da neutralidade e, consequentemente, estão mais propensas à ação de bactérias. Em relação à legislação, compete à Anvisa todo o controle do processo de produção de minimamente processados, por serem produtos de origem vegetal. Não existe até então uma legislação específica para frutas e hortaliças minimamente processadas. Existem sim algumas legislações que são consideradas importantes, como a RDC 12 de 2001, que dispõe que basicamente é um regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos, a Portaria 326, que é uma portaria relacionada às boas práticas de fabricação. Existe uma portaria, mas aí é uma portaria estadual, ela está específica para o Rio Grande do Sul, que é a adaptação da Portaria 326 para minimamente processados, a Resolução 4 de 1988 do Ministério da Saúde, que legisla a respeito dos aditivos intencionais em alimentos. Claro que a gente tem que ter o cuidado que todas essas resoluções elas vão sendo revogadas e complementadas com outras, principalmente no que diz respeito aos aditivos intencionais. E agora falando um pouco mais especificamente, para a gente encerrar a aula de hoje, encerrar esse assunto, atmosfera modificada e atmosfera controlada. Né? Já falei um pouco sobre a atmosfera modificada, mas fazendo essa comparação com a controlada. No caso da atmosfera controlada, a gente tem basicamente o uso de atmosfera com determinada mistura de gases que se mantém constante durante todo o período de armazenamento devido ao monitoramento e controle da concentração de gases. Ela é mais aplicada em câmaras de refrigeração e de amadurecimento. Nessa situação aqui, o que eu tenho? O próprio nome já diz, atmosfera controlada, ou seja, a concentração de gases definida ela vai se manter a mesma ao longo de todo o armazenamento. Por isso que isso acontece normalmente em câmaras frias. Ter este controle quando a gente utiliza uma embalagem para alimento, a gente não consegue isso de uma forma tão simples. E aí a gente tem a atmosfera modificada. A atmosfera modificada, como a gente tinha dito, é basicamente uma alteração inicial dos gases, de acordo com as necessidades previstas ao longo do armazenamento. Porém, esta concentração dos gases ela não vai se manter constante, porque ela vai depender tanto da permeabilidade da embalagem em relação aos gases de interesse, como também a própria taxa de respiração daquele meu vegetal embalado. Aqui a gente tem um exemplo de uma câmara, uma câmara com atmosfera controlada. O que a gente consegue observar aqui? Que a gente tem um sistema de controle da concentração de etileno, a gente tem um sistema de controle da concentração de gás carbônico, um sistema de controle de temperatura, um sistema de controle de umidade. E aí a gente consegue, nessa situação, controlar e manter constante a concentração dos gases. Aqui a gente tem uns diferentes exemplos. A embalagem a vácuo ele é um tipo de atmosfera modificada, ou seja, eu retiro uma quantidade significativa do ar presente no interior daquela embalagem, então, consequentemente, eu altero a composição de gás carbônico, nitrogênio e oxigênio daquela embalagem. Só que ela é uma concentração que ela vai mudar ao longo do tempo, por isso que é uma atmosfera modificada. Embalagens ativas. Embalagens ativas é o tipo de embalagem que consegue de alguma forma interagir, seja com alimento, seja com a atmosfera presente no interior ou no exterior daquela embalagem. E essas embalagens ativas normalmente elas combinam tanto a atmosfera modificada quanto a atmosfera controlada, ou seja, eu embalo meu produto numa atmosfera modificada
E essas minhas embalagens ativas apresentam determinados componentes que elas conseguem controlar essa concentração de gases até um determinado ponto no interior da embalagem e manter de uma certa forma constante essas concentrações, essa composição gasosa. Aqui a gente tem como exemplo, né, como referência, o ar atmosférico. O ar atmosférico a gente tem 21% de oxigênio e 0,035% de gás carbônico. E quando a gente vai para a atmosfera modificada e a atmosfera controlada, a gente tem que para frutas e hortaliças normalmente é aplicado concentrações de oxigênio entre 1 e 8%, ou seja, eu tenho uma redução da concentração de oxigênio quando comparado com o ar atmosférico, e concentrações de gás carbônico normalmente abaixo de 20%, ou seja, eu tenho um aumento da concentração de gás carbônico quando comparado com o ar atmosférico. Como já tinha comentado anteriormente, o oxigênio tem essa relação direta sobre taxa de respiração e produção de etileno, enquanto que o gás carbônico tem essa ação direta sobre crescimento microbiano. Mais alguns cuidados, né, que devem ser tomados na definição da composição da atmosfera a ser usada, né, como eu já tinha comentado, concentração de gás carbônico e concentração de oxigênio. A gente tem que cuidar para não resultar numa condição própria para o desenvolvimento de micro-organismos patógenos, como Clostridium. Diferentes alimentos respondem de maneira variada, por isso cada produto deve ser avaliado para determinar a composição ideal de gás. Por isso que a gente tem uma série de estudos fazendo com diferentes tipos de embalagem, diferentes tipos de alimentos, diferentes formas de armazenamento, né, para se conseguir chegar em condições melhoradas e de armazenamento desses vegetais e, consequentemente, resultando numa maior validade. Então, concentrações de gases para frutas e hortaliças, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessa concentração tanto de gás carbônico quanto de oxigênio em função do produto sendo armazenado. Então isso aqui acaba às vezes dificultando um pouco mais a utilização em câmaras com atmosfera controlada. Mas em embalagens com atmosfera modificada ou até mesmo embalagens ativas é mais fácil porque a gente vai ter um único produto. E para finalizar, então, as limitações da utilização de atmosfera controlada e atmosfera modificada, a principal é o custo adicional que isso existe no produto, né, porque a gente tem mais uma etapa, então isso acaba levando mais um custo para o produto final. Necessidade de controle da temperatura, a necessidade de equipamentos especiais e pessoal treinado, aumento do tamanho das embalagens, né? Então isso tem um custo de armazenamento e transporte, como por exemplo essas embalagens na forma de almofada para folhosos, tu tem um volume muito maior quando comparado com o volume do produto embalado, e a segurança dos alimentos para alguns casos, principalmente como por exemplo a utilização de embalagens a vácuo, né, que propiciam o desenvolvimento de Clostridium botulino, principalmente quando a gente tem alimentos embalados a vácuo com pH acima de 4,5. Às vezes até mesmo a composição de gás carbônico e de oxigênio pode alterar algumas características fisiológicas desses vegetais, então por isso a necessidade do conhecimento profundo dentro de cada situação. Bom, gente, o que tinha para falar sobre minimamente processados era isso, então vou encerrar esse vídeo e na sequência eu vou colocar também o vídeo explicando qual vai ser a nossa atividade quinzenal referente a minimamente processados, ok?